Militância nenhuma me defende. Movimento LGBT nenhum me defende. É o contrário. Eles me ameaçam de morte. A Dilma já apareceu com camisa do Che Guevara. Matou um monte de homossexual. Aí vocês votam no partido. Parece que vocês tiram a gente como idiota, que a gente não sabe, a gente não tem dados. O discurso É que você fala. Só que aqui com a gente não funciona. Vocês apoiam uma pessoa que disse isso claramente em rede nacional. Eu prefiro meu filho morto do que homossexual. Eu já ouvi isso do meu pai. Eu vou matar meu pai? Eu não vou defender meu pai? A militância LGBT afasta mais as pessoas do que aproxima da causa. Quem concorda, pode vir. Então, eu concordo que a militância LGBT mais afasta, embora o movimento LGBT tenha começado como uma ideia boa, né, lá em 1869 e tal, mas hoje, no Brasil principalmente, quando você fala de militância LGBT, as pessoas já criam uma certa, poderia até dizer, ojeriza contra isso. Muitos, né, dos homossexuais de esquerda levam isso para o lado do preconceito, e não é. Eu acho que o movimento LGBT se tornou uma encheção de saco e que as pessoas acabam desvirtuando. O que antes era por direitos, hoje é só por mimimi e vitimização. Meu nome é Dom Lancelotti, eu tenho 35 anos, eu sou bacharel em Direito e também trabalho com marketing digital. Eu me identifico como gay de direita porque eu fui criado numa família cristã, evangélica, né? Sempre fui ensinado os valores e os princípios de respeito a todas as pessoas, de ter respeito à família, de respeitar as crianças. Antes mesmo de ser modinha isso, de ser conservador, ser direita ou esquerda, eu já tinha esses valores. Então, quando eu realmente entendi o que significavam essas palavras e tal, eu descobri que eu era uma pessoa de direita, conservadora. Eu acho que se fala muito em diversidade, mas só presta diversidade deles com o mundo. Quando é alguém que seja quem eles são, só que diferente deles, aí a pessoa não é bem aceita e bem colocada nesse meio. Nunca, na minha concepção, foi. Então, é por isso que, na minha concepção, o movimento em si causa muita discórdia, causa muita desunião. Porque eles, entre si, eles já se autodestroem por diversas situações. E aí quem está de fora, se tentar furar a bolha, é arremessado longe. Meu nome é Gabriel Rocha, tenho 29 anos, moro na Zona Sul de São Paulo. Minha visão não é ideológica, minha visão é o que eu penso referente ao todo. A direita, em questão à administração dela econômica, é melhor para o meu país do que a esquerda. Acredito que todo mundo vive melhor no capitalismo do que em qualquer outro sistema administrativo, seja em qualquer nação. Durante algum momento longo da história, a militância LGBT ela foi importante e ela chegou a agregar. Também concordo. Infelizmente, a partir de 2000, 2002 no Brasil, com a ascensão da esquerda, a militância LGBT, que tinha uma causa genuína, ela se partidarizou. E isso acabou destruindo as bases do movimento. Hoje, infelizmente, a militância LGBT ela é fechada em si mesma, ela não tem conversa com a população fora desta bolha, tornou-se extremamente acadêmico também, onde as pessoas não têm mais acesso. Hoje mudam-se siglas tentando agregar, mas a coisa fica cada vez pior. Como que eu vou explicar para uma criança de 12 anos, de 10 anos, por exemplo, os diferentes tipos de pessoas, sendo que eu tenho um abecedário 3 vezes repetido numa sigla só? Pode até, neste caso, nem é por maldade. É por falta de tato do próprio movimento LGBT, que se fechou dentro de uma bolha, se academizou, se partidarizou e só olha para o seu próprio umbigo. Ele fala ao vento, ele não está falando com a população de maneira alguma. Até mesmo entre nós, né? Quando a gente mesmo diz, eu sou de direita, eles não aceitam. Não então, aceitam. Que militância LGBT é só que pensa todo mundo igual? Se um militante LGBT se assume de direita,
ele é rechaçado dentro do movimento. Fora do vale, como eles falam. Está fora do vale porque você precisa comprar uma série de outros atributos que não tem necessariamente a ver com a causa LGBT. Oi, meu nome é Davi Godoy, eu tenho 44 anos, eu sou roteirista e produtor. Eu me identifico muito mais em me dizer como um gay de direita, na verdade, eu me digo como um gay de direita liberal, não tão conservadora, mas sim liberal, porque toda vez que o espectro da esquerda se envolve nas questões LGBT, ela acaba estragando tudo. Infelizmente, para você ser militante LGBT hoje no Brasil, você precisa pensar em uma série de caixinhas com informações pré-fabricadas que você precisa comprar tudo. As pessoas deste segmento não conseguem debater entre elas mesmas. Ou você se faz parte e compra toda essa caixinha de informações, ou você não pode fazer parte deste grupo. E na direita você tem mais liberdade. Na direita você pode ser a favor de uma coisa, contra outra. Você acaba conseguindo trabalhar o que você pensa, o seu raciocínio, sem ser atacado permanentemente. Quando a gente está falando de militância, eu acho que é importante sempre pensar no que a militância é na vida real e na internet. E eu acho que sentei aqui por conta de eu pensar na militância nesse lugar da internet. Eu acho que quando a gente está falando de um universo digital, a gente também está falando de um universo que é regido por uma lógica de algoritmos e uma lógica que dá relevância para aquilo que é polêmico e muitas vezes individual. Então, assim, a internet individualizou demais a luta. Eu acho que muito do que vocês falaram pode ser que esteja convergindo nesse sentido. Mas, então, nesse lugar eu acho que acaba afastando. É todo mundo falando de si, eu vejo. É muito eu e pouco nós. O que eu acho que diverge, por exemplo, na vida real. A militância é muito importante, por exemplo, na vida real. No dia a dia, com sua família, com as pessoas que são próximas a você. Falar, educar, ensinar as pessoas naquele contexto é uma militância e é muito mais produtiva no sentido de agregar. Sou Rodrigo, tenho 31 anos, sou locutor e me considero de esquerda porque, dentre os aspectos políticos, eu acredito que esse é o que tem mais capacidade de transformar a sociedade. Quem discorda, pode vir. Primeiramente, eu vou falar do que eu acredito que seja mais fácil de explicar para todo mundo entender. Eu entendi o que você falou, só não entendi o posicionamento que você deu. Não tem igual, de uma maneira clara. Branco é branco, cinza não é branco, preto não é branco, branco é branco. A militância é importante. Por quê? Ah, mas eu não concordo com isso. Se você não concorda com a militância que te defende, automaticamente, tudo que você fala após isso, para mim, não faz mais sentido nenhum. Ah, eu acho que a militância afasta. Se não existisse militância, você não ia ter nem a noção do que é ser afastado. Concordo. Então, eu entendi o que você falou do... A internet, gente, é mentira. A militância não é a internet. A militância surgiu antes da internet. Muita coisa surgiu antes da internet. Tudo só se continua. Então, vocês dizem, eu não gosto da militância por causa da internet. Então, o problema não é a militância. O problema é a internet e quem você está consumindo. Eu acho que as pessoas não concordam quando eu falo que eu sou homossexual, sou gay, ou sou do grupo LGBTQIA+, de direita. A gente não concorda por quê? Até perguntar para os nossos amigos, você consegue descrever o que é direita? Sim. Fala para mim o que é direita. A direita ela tem valores, que ela tende a conservar mais estes valores. Ela quer o direito ao capital, a defesa da liberdade privada e a defesa das liberdades individuais. A militância LGBT ela está pedindo exatamente a defesa das liberdades individuais. Por que vocês não são de direita? Mas aí você acabou de explicar o que é de direita com um argumento de esquerda. Por isso que a gente não respeita vocês nem sabem o que é. A direita... Se você vê, a direita ela é contra os direitos das minorias. É contra o casamento gay, é contra diversas coisas. A construção da direita e da esquerda é exatamente assim. Você pensa no capital e não no social.
É basicamente isso. É isso. Direita capital, esquerda social. Ah, então se você for de esquerda, você não pode ter capital? Sim, mas o capital tem que ser para todos. De direita, o capital é individualizado. Então, se você pensa assim, ai, eu sou isso, mas sou de direita, e eles não me respeitam. Lógico que não te respeita, porque o seu lado que você tanto defende não respeita o social, a escolha. Meu nome é Luiz Gustavo, eu tenho 26 anos, sou formado em Educação Física, mas trabalho como modelo e dançarino. Eu me identifico com o movimento, tanto pela militância como o lado político, porque é uma questão de entender de onde você vem. Você só luta pelo que você sabe que tem que lutar. E por estar nas condições, mesmo tendo privilégios, tendo condições melhores que muitas pessoas como eu ainda entendo que é necessário eu fazer isso, porque não é porque eu tenho condições melhores que outras pessoas que eu não posso lutar para outras pessoas também terem. Tá, então isso O lado, não estou colocando específico a você, estou colocando a todo mundo que, tipo, em qualquer ponto coloca assim, ai, eu sou de direita e sou negro. Ai, eu sou de direita e sou isso. Gente, a direita tá bom. Um jeito mais fácil para vocês entenderem. Você consegue dizer alguém de direita que já lutou pelo movimento LGBTQIA+, ou por qualquer outro movimento? Clodovil Hernandes. Gente, só Quem? colocando- Clodovil Hernandes. O Clodovil era de direita? Sim. E você viu? Inclusive, o PL do Clodovil era para contrato de união estável dos homossexuais. E o partido que o Clodovil votou a favor disso? O que tem a ver o partido? A gente está falando de individualidade. Você pediu o exemplo de uma Não, pessoa. mas- não, você mas pediu um a- exemplo, agora já meteu o partido. Posso só fazer uma divergência? Mas- Militância nenhuma me defende. Militância nenhuma me defende. Movimento LGBT nenhum me defende. É o contrário. Mas você Eles falar me que- ameaçam de morte. Mas você dizer que o Não, Clodovil... verdade, eu já passei muita coisa os nesse militantes meio. LGBT, do movimento LGBT, eles não aceitam divergência. Vocês querem que a gente pense igual a vocês. E a gente não vai fazer isso porque a gente defende liberdade. Não existe isso de Como direita, você defende liberdade? de direita ser Posso contra só direitos. colocar a Isso é minha- uma falácia. Dá Isso é licença, falácia. posso? Isso é a falácia que colocaram na cabeça de vocês, que vocês não têm argumento para rebater o que a gente Eu defende. vou falar só porque ele interrompeu, Tá. só para entender. E bom. você já... Eu vou só pedir que você conclui, mas a gente precisa ouvir a fala do... Tá. Tá bom, então tudo bem, direita, agora eu vou apoiar a direita. Me fala, a direita é linda no papel. Quantas leis de direita têm apoio aos homoafetivos? Essa pergunta não faz sentido. Faz Repete se- a pergunta aí. Quantos projetos de leis ou leis aprovadas existem no Congresso brasileiro que foram aprovados por governos de direita? Eu vou te dizer só uma. Eu vou te dizer só uma. Vou te dizer só uma que impacta diretamente... Que projetos de direita, foi construído pela direita. Que impacta diretamente na nossa vida. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro retirou todos os impostos de importação dos remédios para HIV, que são distribuídos nos postos públicos. Mas isso não é uma Em lei. não impacta? Não, Você sabe quanto então que você custa? tá, então Você sabe esse quanto é um custa pensamento remédio mais desse? louco ainda. Então você acha que só tem HIV quem... Gente, Não. desculpa. É que daí a gente está indo, eu não estou conseguindo ouvir o argumento dele, eu vou pedir para ouvir ele. Assim, a militância ela é super importante e necessária porque o Brasil é o país que mais mata LGBTs Falácia. no mundo. Desculpa, Não, falácia. isso são dados, isso Não, é comprovado. Mas a esquerda agora está no poder Agora, e os assim- dados de morte de LGBT subiu. Oxe, Em 2023 aumentou em 43%. 700 anos de governo de direita, 20 anos de esquerda e, tipo, é só contas básicas. O Brasil teve 500 anos de Os escravidão. homossexuais, não, os LGBTs. Você pode me dizer o fundamento da sua Respira, estatística? deixa eu falar. Me diz o fundamento da terminar tua meu estatística raciocínio, aí. por favor. Deixa eu terminar meu IBGE, raciocínio. só Dou pra não espaço para você, interromper. você dá espaço para Tá mim, bom. por favor. Mas você tem dados Se- para falar, né? Eu vivo o dia a dia, a Tá, homofobia, eu vivo, não preciso só de dados, eu vivo no dia a dia. Se não fosse a rebelião de Stonewall, se os Outra pretos, os homossexuais, as travestis não se rebelassem, a gente não teria assim aberto um caminho de luta e de direitos. Assim, a militância ela é necessária porque se você aceita como está, a gente não está numa sociedade com unicórnio e fadas maravilhosas. A gente está numa sociedade que se mata mais mulheres, pretos, homossexuais no mundo. Se você acha que se você ficar na sua bolha achando que está tudo bem, você está ignorando uma realidade doentia e assassina. A militância é necessária
Por quê? Porque você precisa levar a informação para as pessoas que estão ignorando a dor do outro, que está perdendo um parente, uma mãe, um filho, um irmão. É super importante. A gente pega Galileu, quando ele disse que o planeta Terra ele não é o centro do universo, ele foi assassinado, porque ninguém queria aceitar isso. Se você não milita, não leva informação, as pessoas vão viver na ignorância. E é isso que a militância não quer. Oi, meu nome é Edilson Lino, tenho 40 anos, sou hoteleiro, professor de alemão, dançarino contemporâneo e ator. Ser de esquerda, pela história, a esquerda sempre esteve voltada à minoria. Você vê o discurso da direita, eles são sempre contra os direitos da minoria. Vou perguntar uma questão para os dois lados. O que é militância? A militância é a construção em defesa de pessoas que não conseguem fazer aquilo sozinho. Basicamente, a militância surge para apoiar um coletivo que está sendo desvalorizado, não está tendo todo aquele apoio que ele merece ter. Não está tendo igualdade. O fundamento da militância é isso. A militância ela coloca um foco num problema específico e amplia ele para as pessoas verem. Poder ver. Em base de estudo, em base de luta, em exatamente. base de realmente. O argumento é bonito, né? Porque surge em defesa, mas aí você vai dizer que é de direita, aí você é ameaçado de morte. A direita nunca me ameaçou de morte. Eu fui criado num lar cristão, hoje eu me considero católico, eu vivo no meu político desde 2010, o que faz 14 anos que eu vivo no meu político. Eu nunca sofri um ai. Porque você é branco, padrão. Agora já vai para a porta do racismo, porque não consegue manter no LGBT. Mas não, e aí a militância você surge fala para defender, mas não defende. Ele usou o argumento de Stonewall. Ninguém sabe o que aconteceu em Stonewall, porque a militância de esquerda não estuda o que aconteceu em Stonewall. Eles não sabem o antecedente de Stonewall. Eles falam de Stonewall como se fosse a nossa pedra filosofal, e não é. O movimento LGBT ele não surge em Stonewall. O movimento LGBT ele surge 100 anos antes, com Karl Maria Kurt Benny apresentando uma carta ao Estado, na época prussiano, dizendo, porque era crime ser homossexual. E o movimento, o Karl Maria Kurt Benny fala, o Estado não pode interferir na minha vida porque eu sou homossexual. Eu não posso ser criminalizado só por ele ter feito isso, ele não era de direita. Stonewall não existe. Stonewall não é a pedra filosofal do movimento. Stonewall, eles estavam pesquisando, eles estavam procurando comunistas e drogas que entravam nos guetos, principalmente LGBT. Que isso? Mas a militância outra falácia que ele usou é que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Mentira! Isso são dados falaciosos do Grupo Gay da Bahia. Que, inclusive, o Luiz Motti é o líder do Grupo Gay da Bahia. Vai procurar uma carta do Luiz Motti de 2006, que é assim, Lula e os homossexuais. Procurem o que o Luiz Motti fala do atual governo. Só que o Luiz Motti é outro que é hipócrita. Porque ainda assim, mesmo ele falando que a esquerda nunca fez nada pelos homossexuais, aqui no Brasil, né, aqui no Brasil, o PT passou 14, 15 anos no poder, prometeu e só não entregou nada. Procurem, eu não estou inventando dados, não, tá sim. Eu tenho dados, coisas que vocês não fake news. Você consome fake news. Você realmente está inventando dados. Argumentos, mas eu sei que vocês iam comentar algo no meio quando ele estava referenciando. Cara, eu acho que assim, símbolos. A gente é uma sociedade que é regida por símbolos. Stonewall é um símbolo. A luta homossexual existe há muitos séculos. Sempre que existiu um ser humano, existiu casais homossexuais. E por muitos séculos eles foram reprimidos, nos séculos recentes. Então, Stonewall, ele é um símbolo, mas claro que existiram pessoas que o precederam. Sempre existiram. Agora, o que aconteceu ali foi um movimento simbólico, midiático, gigantesco, que mobilizou e alterou as leis e a forma como a sociedade estava sendo vista, a sociedade LGBT. Cara, então acho que é importantíssimo entender, assim, você vai ter sempre é possível achar exceções para tudo, mas vamos ter que partir de pressupostos globais para conseguir avançar, eu acho. E o Stonewall, ele entra nesse lugar. Ele foi uma luta que foi divulgada nos jornais, que angariou muita gente no movimento. Movimentou a população. Ele cresceu e era uma repressão, sim, policial,
era uma repressão que estava acontecendo e não era por motivos nenhum ideológico, cara. Simplesmente porque eles não podiam existir. Totalmente Eles não ideológico. podiam existir. Totalmente Era uma coisa... Eles eram... Cara... A gente está falando de Travestis, fatos e queers, dados cara, comprovados, falando de fatos que vocês comprovados. Não, mas é absurdo. Mas você entende isso? Existia um movimento de repressão, cara. Uma O repressão meu à maior existência dessas problema, pessoas. o erro tanto da esquerda quanto da direita é que todo mundo olha para o passado, mas não vê que o feminicídio, a homofobia, a transfobia acontece porque nós temos um país que a lei é fraca. Não, não. Na Mas minha por concepção isso, é da importância porque da militância. a partir do momento que um negro Por isso. fosse morto e quem matou sofresse pena de morte, quem comete feminicídio sofresse pena de morte, quem mata o gay sofresse pena de morte, Não ia continuar. os dados iam Não cair. iam. Não iam. Eles são Não iam porque, inconsequentes. assim, não iam porque o final é a morte. Não faz O sentido final, isso. a construção inteira acontece numa morte ou num Mas a assassinato. gente não tá mais falando de É militância, a gente saiu um pouco. Eu posso comentar? Só pegar um ponto que ele pegou e falou isso. A pena de morte não faz... Na sua cabeça faz sentido nisso, mas você sabe que a lei do Brasil é fraca. Você sabe que tem países que matam só por ser gay, Mas né? aí a gente não está falando da militância LGBT, a gente está saindo do... a gente está estourando o tempo da rodada, eu vou só pedir, como a gente ouviu os dois lados, e aí o Rodrigo argumentou sobre o movimento de Stonewall, que não era uma questão ideológica, o Dom discordou. Eu só queria ouvir a tua discordância do porquê não era ideológico, mas faz ela conclusiva, daí a gente encerra e parte para a próxima. O que acontece? Em Stonewall, os antecedentes de Stonewall, o que tinha nos Estados Unidos? A gente tinha uma questão ainda de uma guerra fria, né, entre comunistas, aquela busca de comunistas nos Estados Unidos. Tinha a questão também do macartismo que buscava encontrar os comunistas em todos os lugares. E a história conta, e são fatos, que todos esses guetos eles eram usados para infiltrar, assim como hoje, não é diferente. Droga, aí vem todos os tipos de droga de todos os países do mundo, e inclusive ideias comunistas. Nossa. A gueto época, que infiltra? marxistas. Não. E aí, hoje, os militantes, eles, não hoje, né, mas já vem, e eu adorei o argumento que ele usou, que Stonewall é midiático. E sim, alcançou o mundo inteiro porque é midiático. E hoje, construíram existe até uma frase que você diz, de tanto repetir uma mentira, ela vai se tornando verdade. É assim que a direita consegue as coisas. Os argumentos que eles usam desde 1969 não são esses, são falaciosos. Eles buscavam, sim, comunistas, eles buscavam, sim, drogas e traficantes que entravam nesses guetos e a polícia invadiu Stonewall para matar travesti, transexual e drag queen. Mentira. Assim, você fez alguma série de perguntas, assim, uma bateria você nem deixou eu responder. Históricos de pessoas de direita no Brasil que fizeram coisas por LGBTs. Eu posso começar a te citar desde Dom Pedro. Você acha que a monarquia é de direita ou esquerda? Me diz. Monarquia, direita ou esquerda? Amigo, só por você ter dito que um cara que colonizou porque o pai dele achava ele muito mimado, ele falou, então agora eu vou mandar aqui. Eu nem preciso Você pode te responder. Monarquia... É direita ou esquerda a monarquia para você? Monarquia não tem divisão social de Monarquia direita é e esquerda. Monarquia é monarquia. Então, tá. Sério. Quando Dom Pedro I, em 1831, faz a primeira legislação brasileira, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a abolir a morte de homossexuais. Mas isso daí ainda Deixou, na monarquia passou não a tem... ser proibido. Passou a ser proibido. E você não pode dizer que Dom Pedro é de esquerda. Oxi, ele é de monarquia, Ok? mas não faz sentido. Um pouquinho mais adiante, a gente tem hoje no Brasil Eduardo Leite, que é o governador do estado do Rio Grande do Sul. Homossexual assumido, tem parceiro. A visibilidade homossexual, ela também é militância. Por que todo mundo chama Eduardo Leite de fascista? Porque ele não é gay de esquerda. Porque ele não é de esquerda. Mas não faz sentido. Agora você vem... Acho que, obrigado. Não vamos ter consenso. Vamos para a segunda rodada. Gays de direita apoiam um sistema político que, na realidade, os rejeita. Eu vou para um lugar de definição, de novo, de conceitos. Eu acho que a direita, ela quer manter as coisas como estão, conservar as coisas como estão. Que eles acreditam ser como que acreditam, historicamente falando, né? Sempre foi assim. O lado da direita que era quem já estava no comando e queria se manter no comando. E ela tem um discurso heteronormativo. Ela tem um discurso de valores conservadores, que vão englobar
Homem, de mulher, muitas- casamento, muitos acabou, não tem conceitos. espaço pra E outra coisa. o mais engraçado é que, tipo, a direita, além dela pegar e ter tudo isso, tem líderes que realmente deixam bem claro que não gosta, que não concorda. Em vários países, não só aqui no Brasil, mas aí o pessoal ainda pega e fala que é a gente que não compreende. Não, então, sem tentar individualizar tanto, eu acho que até no questão, pra questão... Não, eu tô falando todo mundo que não apoia a direita. Tipo, Exato. Então, porque pra mim o que pega no seguinte, então beleza, a direita ela conserva as coisas como estão. A esquerda ela chega num lugar de avanço. E a Historicamente direita falando. usa o discurso Avanço religioso. social, avanço ideológico, avanço de pautas, assim, sabe? Sim. Então, eu acho, assim, bem pessoal, assim, que se você está num campo de direita, para você avançar em mudar as estruturas sociais que são necessárias, você vai ficar um pouco remando contra a maré, né? Então, nesse lugar, eu acho que você está num lugar que, cara... É que de verdade, pensando politicamente, eu sempre penso assim, que a direita e a esquerda têm lado político e lado social. E tudo bem você ter um lado social de esquerda e querer economicamente, ou um lado político de direita. Isso eu compreendo, porque isso é uma opinião sua. Mas aí você ser social numa minoria de direita, eu já acho totalmente idiotice sua. Porque se você é uma minoria, você nem existe na direita. Exato. E você, Exato. e você É uma não coisa pode mais- esquecer E que assim, desculpa. Pode falar pra terminar. Se a direita ela se concretiza em sua plenitude, o casamento, tipo, a vivência gay, ela tá completamente Acaba. questionada. E tudo Sim, que porque for menor. Tudo que for menor, tudo que é qualquer... Nós deveríamos viver num país laico e a direita sempre traz um discurso religioso judaico-cristão Exato. que Exatamente. proíbe o casamento homossexual. Exatamente. Sempre traz essa pauta, Não tem esse como. discurso. E eu Então acho não tem que como entrar era numa- igual a gente estava conversando. Não é nem a pauta, porque eles criam o discurso deles. Porque, e na Bíblia fala isso. É sempre isso. Mas aí é tipo, na Bíblia fala isso porque você quer entender desse jeito. Não é porque eu nunca vi de E a verdade. gente, eu o nunca mundo vi tem ninguém milhares na de Bíblia. religiões, eles acham que só o Deus dele, a Bíblia deles Exato. é que manda. É isso. Essa é a cara da direita, tá ligado? É difícil pra mim imaginar pessoas que veem esse conceito, esse padrão e... Não, beleza, eu quero ir pra lá. Isso aqui faz sentido e ressoa comigo. Quando a Me religião parece deles, que falta um pouquinho não de aceitam malícia, tá eles. ligado? Bom, judaico-cristão, né? Sempre o judaico-cristão é atacado. Israel e Tel Aviv, atualmente, é bem liberal com homossexuais. E com foguetes. É difícil para mim, para eu, ver a esquerda ou o gay de esquerda apoiar, falar contra a homofobia, O um governo monte de de Israel é de coisas, esquerda. um monte de coisas, mas temos uma situação clara de hipocrisia. O MST levanta bandeira para a Palestina. Se você desfilar no meio da Palestina, você é morto. É, porque um míssil vem de Israel. Não, eu tô falando Não, da porque homofobia o Hamas Porque vai você é do homossexual Líbano e o inteiro. palestino vai Porque o matar. O Hamas Irã vai te inteiro, matar. o Irã inteiro não aceita a homossexualidade. Em Israel, pelo menos, você pode andar livremente sendo quem você é. Hoje tem judeus israelenses que são gays, declaradamente gays, e seguem a religião deles. Uma outra coisa, a questão do ponto É uma pausa direita só pra- política, só pra não passar. esquerda social. Eu vou pedir que tu guarde o saco, porque eu quero ouvir a discussão. Esquerda, direita vê o lado político, esquerda vê o lado social. O que pega pra gente? Eu trabalho com eventos. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando que ela não foi trabalhar na Fórmula 1 porque ela recebe Bolsa Família. E ela ia perder o Bolsa Família porque tinha que registrar. Futuramente, para quem acompanha os números, esse tanto de gente aposentada, e está correto, trabalharam, estão lá descansando, somados a um monte de gente encostada no Bolsa Família, vai colapsar financeiramente para quem quiser se aposentar. As coisas não estão andando. E aí vocês falam do social, tudo bem, tem que ter consciência de classe. Só que tem gente que tem consciência de classe e é acomodada e não faz por onde mudar a sua classe. Não faz por onde mudar a sua realidade de vida. Isso é uma coisa que me incomoda. Posso completar o argumento do colega aqui no seguinte, a afirmação é que a direita defende o sistema político que é contra a gente.
falácia. A esquerda é só promessa, né? O que é melhor social, de você dar um social para uma pessoa do que uma oportunidade de trabalho? Em 2019, o STF voltou à equiparação da homofobia ao racismo. Lá em 2019, eu falava, isso vai dar muito errado. Por que acontece? Assim como as domésticas, quando passaram a lei das domésticas, hoje 75% delas no Brasil, isso é fato, é dado, não tem emprego, eu falei, isso vai impactar no emprego dos homossexuais. Hoje a esquerda está no poder no Brasil, né? E a gente tem hoje, de toda a comunidade LGBT do Brasil, apenas 4% tem emprego formal. É social, né? Outro ponto social. Vamos para as pessoas trans, apenas 0,3% da população trans do Brasil tem emprego. Então a esquerda, não estou entendendo. O Lula assumiu o poder em 2023, já faz 2 anos. Cadê o emprego? E todo mundo fala de golpe de Estado, mas não fala eu que esse entendi governo uma coisa não tá muito séria na minha funcionando. vida, como homossexual assim, é libertário, é revolucionário, trabalhe e pague suas contas. Não tem nada mais revolucionário e libertário do que isso. Você trabalhar e sustentar a sua família. Então assim, Eu sinto que ele fala um monte de outra palavras, coisa, elas não a gente defende um sistema Eu sei que dá vontade de político... dialogar, mas é que a gente ainda precisa... A gente defende um sistema político que odeia a gente. Vou para outro ponto social. O simples fato de você não morrer. No começo a gente argumentou aqui. Em 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu o poder, 24% da morte de pessoas LGBTs e pessoas trans no Brasil diminuiu. É social sobreviver, não é social? Então a gente já tem emprego e já tem sobrevivência. O Lula assumiu o poder em 23. Hoje, dezembro de 2024, 42% de mortes LGBTs foi o que aumentou nos últimos 2 anos do governo. Então a gente já tem emprego e sobrevivência. Mais social que isso, impossível. Mas, ele falar? Tá, eu acho que é o seguinte, o problema de a esquerda te odeia por você ser gay, a direita te odeia por você ser gay. Não é a direita e não é a esquerda que me odeia por ser gay. É o ser humano que odeia o outro ser humano porque ele é diferente. Só que eu jamais vou aceitar defender ideologias, por exemplo, que têm espectros como Karl Marx, Che Guevara, Fidel Castro, Putin, presidente da Coreia do Norte, vários espectros de esquerda que cometeram verdadeiros genocídios à comunidade LGBT. Na direita ocorreu? Ocorreu. Muito mais. Só que... Posso terminar? Eu não te tenho... Só que, na direita, a gente ainda tem chance de brigar, de lutar e tentar educar essas pessoas. Os 2 movimentos não vão me fazer mal. Os 2 movimentos podem não gostar de mim, porque eu não estou falando com o movimento, eu estou falando com pessoas. E pessoas odeiam pessoas. Só que eu tenho muito mais liberdade. Eu tenho muito mais possibilidade de educar pessoas que estão aqui no espectro da direita, que são, querendo ou não, são mais abertos a novas tecnologias e modos sociais, tanto que foi na Inglaterra, quando na Inglaterra se aprovou o casamento igualitário, o James Cameron é do Partido Conservador. O Cameron, o primeiro-ministro, não sei se não lembro se era James, é o primeiro-ministro Cameron, não lembro o nome dele. Eu não tenho agora como pesquisar. Que ele é do Partido Conservador. David Cameron, obrigado. Ele é do Partido Conservador. E nesta mesma leva tínhamos Theresa May, que fazia parte do governo, que também é do Partido Conservador. Foram essas pessoas que colocaram em votação o casamento igualitário. Por quê? Porque o conservador acredita na família, na manutenção da família. Então, se você der a oportunidade, de que homossexuais também tenham as suas famílias, a família não vai terminar. Mas a eles família não vai na acabar. família... Agora, deixa eu terminar. Sim. Você falou muito na outra rodada sobre aspectos da direita. A questão do casamento igualitário é ou não é uma luta por ter direito à propriedade privada? Quando a gente fala sobre identitarismo, com as palavras da esquerda, é ou não é uma voz de luta para manter as liberdades individuais? Mas a luta por verdades individuais é um conceito
Identitarismo ele é muito individual, praticamente é um unitarismo hoje. Mas aí... É uma liberdade individual que você está brigando. É que você perguntou. A gente não quer uma luta individual. Então por que identitarismo? Isso é muito individual. Não, é individual para um público, é isso que você... É que é muito complicado debater com qualquer pessoa de direita, não porque vocês são de direitas. Não é nem por isso que a gente odeia vocês, é porque vocês... Vocês odeiam. Vocês odeiam a gente. Não, bem claro. Extrema-direita eu realmente odeio. Já tá falando de extrema-direita? Eu não tô entendendo. É porque você falou de extrema-esquerda. Mas a militância não é para defender um ao outro? Não, extremo não defende nada. Não defendo nem a extrema-esquerda. Entendi. Tá bom? Nada que é extremo... Deles. Não, nada que é extremo... Calma. Acontece que no Brasil, infelizmente, não existe mais direita liberal, direita conservadora. Não é esquerda, Vamos é lá, extrema-direita. Deixa eu continuar respondendo. Extrema-direita, extrema-esquerda, para mim, igual você deu exemplos de um monte de extremista de esquerda. Eu consigo dar um monte de direita. Muitos de direita. Muitos mesmo. Acho que até... Então, Mas ninguém usa blusa de extremista de direita, hein? Vocês usam blusa do Che Guevara. Vocês usam blusa de extremista de direita? Militância usa blusa do Che Guevara, Vocês usam- 2024. A Dilma já apareceu com camisa do Che Guevara. Gente... Ele matou um monte de homossexual, Gente, aí mas vocês pode, votam no porque partido que tem uma mulher Mas que olha só, calma usa aí, camisa de calma quem aí. matou homossexual. Calma aí. Você tá vendo alguém aqui usando camisa do Che Guevara? Mas a questão não é isso, então, aí é não, que você- pega. Se não é isso, porque vocês Se são eu dois. fosse de falando de esquerda, vocês, eu não tá tendo... falando Calma, espera aí, se eu vamos- fosse deixa de eu falar que agora vocês falaram, tendo a gente valores, pode- a gente tendo os ficou valores quieto que eu nesse lado. tenho, eu não votaria Calma num aí. partido ou na Dilma qualquer um. Olha só, primeira coisa, eu não apoio o Che Guevara, então vocês dizer que, tipo, a esquerda... O Mas debate seu não é sobre partido você, apoia. Luigi. Não, mas o debate você- é sobre a militância LGBT. tudo bem, o movimento mas LGBT. vocês também estão nessa militância. Vocês apoiam o Che Guevara? Só pra eu ter Não, noção? não apoio Che Guevara. Mas a isso esquerda que é vocês dizem... Não A esquerda não é só Che Guevara. Mas o partido gente, que vocês então, calma dizem, aí. o lado que vocês dizem Calma. que defende vocês, defende. Deixa eu continuar falando, você não deixa. Olha só, vamos lá. Eu não apoio o Che Guevara, mas teoricamente, pelo que eu estou entendendo, vocês apoiam uma pessoa que disse isso claramente em rede nacional. Eu prefiro meu filho morto do que homossexual. Eu já ouvi isso do meu pai. Eu vou matar meu pai? Eu não vou defender meu pai mais? Mas você concorda com o que ele Mas falou? você Claro Seu que pai não. pensa assim até hoje? Não. Ah, bom, E aí? então. E por que que o Aí por que presidente ele tem que pensa pensar até hoje? assim, Por do que ele mesmo usa isso jeito? como argumento? Não, acho que isso porque isso. É porque é meio hipócrita de vocês. Não, Vocês não, usam mas argumentos só o pai dele pode aleatórios, mudar. Entendeu? O cara é uma pessoa Eu já ouvi pública. isso do meu O cara é uma pai. pessoa pública que fala Esse isso é e eu já atrai ouvi isso do pessoas meu que pai. pensam iguais Exato. a E ele. eu já ouvi isso do meu pai. Mas aí, Não, mas aí você vai pro Aí lado meu pai individual. eu ouvi Mas isso do meu pai em Seu 2009. pai continua pensando isso? Não. amigo, O você... presidente continua mas- pensando Mas você isso? acha... Será? Não, Não sei, pra gente que sim. Eu encontrei com ele várias vezes na casa dele. Tomei café com bolo, inclusive. E ele continua pensando isso? Não. Então por que ele E falou? por que ele usa esse Quando um argumento ainda? presidente Mas você fala usa em argumento algum que é hipócrita. Em algum momento ele chegou publicamente, chegou e falou, cara, isso aqui eu falei errado. Seu pai te pediu me arrependi desculpa de sobre ter falado isso? isso aqui, Em não tem algum nada a momento o ver. Che Guevara Mas pediu desculpa se pela ele fala falar- homossexual. Essa é a acha- pergunta. porque Não, essa é a pergunta. Eu tô fazendo paralelo com a É história o que você contou paralelo, do não seu são pai. duas figuras Eu políticas. tô fazendo esse paralelo com a história que você contou do seu pai. Seu pai falou isso pra você, assim como o Bolsonaro. Sim. Só que seu pai mudou de ideia. E pediu Bolsonaro desculpa. e pediu Não, desculpa. mudou O de Bolsonaro Xi Jinping não. pede desculpa Mas por se matar ele o- falar, por matar será que a trans e mídia travesti vai na fazer o Suíça? quê? Seu Não, mas gente, ele seu vai. pai, ele não deixou acabar de falar. Ai, gente. Eu posso acabar de concluir? Deixa eu só dar uma parada. O Luigi não conseguiu concluir o argumento dele porque a gente foi... Por favor. Olha só, eu vou dar uma resposta para cada conclusão que vocês colocaram, tá bom? Igual você falou, que eu lembro que você deixou bem claro. Na época do Bolsonaro, isso, aquilo, não morria e tal. Ah, isso não é Você importante? lembra? Não, calma, eu tô dizendo que eu dou uma Você tá conclusão. Eu jogando falei que palavra não... como se não fosse importante. Não, é importante? porque... É que, Ah, tá. calma. Primeiro, eu não consigo nem reproduzir o que você fala, porque parece que você, tipo, fala arroz, feijão, branco, preto, e, tipo, vai juntando com um monte de palavra difícil, mas no final eu não compreendo são nada. dados, eu tô Por trazendo isso que eu dados falei, pra não, você. não, mas é o ponto que você entendeu do que eu tô falando, né? Desse ponto que você falou. Ai, agora, no governo do Lula, né, que vocês sempre tendem a achar que só porque eu sou de esquerda eu só apoio o Lula e eu acho que ele é um herói. No governo do Lula, agora morre muito. Mas aí o nosso governo de São Paulo, que também mata muito, não é governado pelo Lula, é governado por um partido de direita. O que tem a ver uma coisa com É outra? que você quis colocar assim, no Não, governo... Não, tem nada a ver com não, assunto, você ele tá falando colo... de militância LGBT, bicho. Mas Ele tá falando porque você falou que Ele tá nem sabe morrendo o que muita ele falou. gente Você tá falando da polícia de São Paulo que LGBT matou? atualmente. é que ele pontuou Aí ele isso, falou que se no perdeu momento com na o ideia governo dele. de esquerda... Eu vou só falar... Eu É que também ele não se consigo perdeu na entender. É, tá É fugindo que olha do só, assunto, ele não tem nada não a tô ver. fugindo. Eu Ele entendi. pegou- Não, ele- não acho que tu tá fugindo, mas eu não entendi Sim, também. é que ele pegou e disse bem claro.
Na época do Bolsonaro, morria menos gays. Na época do Lula, morre mais gays. Aí ele tá falando que tem um governo de direita que a atualmente maioria, no estado de mesmo São com Paulo. o Lula sendo presidente, a maioria dos estados são governados por direita. E a polícia responde a governos estaduais. Exato. Então, tipo, se morre muito gay ainda, você não tem que se Você preocupar. sabe, eu vou te Mas trazer o mais Estado- dados. Eu só Eu vou te trazer respondi- mais dados. calma, Não, eu preciso não, dizer. calma, deixa- Você sabe onde deixa morre eu- mais gays deixa no ele Brasil? terminar, por favor. É no Nordeste. Sabe quem governa no Nordeste? Esquerda. Governos do PT e da esquerda. É onde mais morre gay no Brasil. Tu terminou teu argumento? Não, ele não deixa. Ele fica Pode desvirtuando o terminar tema. teu- Não, mas eu entendi o que ele falou. Ele está tirando do federal e colocando para o estadual. E eu estou respondendo você a isso. Eu defendo a luta social. E se você pega e fala assim, ai, a direita pensa no social, não. O discurso da direita, e eu não estou falando isso sobre a sua ideia, estou falando ideias conclusivas, de estudo. A direita não pensa no social. A direita pensa no individual. Então, se você No tem capital. se você tem um grupo igual, sabe como a direita defende gays, Clodovil, gays que têm aquisição, gays que conseguem contribuir para isso. Caso você seja um gay pobre, periférico e negro, você só é um número, você não é contado. Fernando Holliday vem da periferia, Luigi. Você conhece o Fernando Holliday? Fernando Holliday foi vereador e deputado estadual de São Paulo. Você quer trazer para São Paulo? Quer trazer do federal para o estadual? O Holliday vem da favela. Vocês sabem o que vocês fazem com o Holliday? Vocês sabem o que a militância Você LGBT sabe faz com que o Fernando existe Holliday? também gays Com que Douglas têm Garcia, homofobia que são internalizada. dois homossexuais favelados, negros, periféricos, como vocês dizem. Vocês sabem o que o Holliday e o Douglas Garcia sofrem aqui em São Paulo? Já que é para trazer para o estadual? Vocês não sabem. É um discurso hipócrita. A Fora um militância deputado, tem um deputado defende, não federal defende. também. Vocês Eu defendem esqueci o aquilo que nome dele. vocês querem. Tem que pensar dentro da caixinha de vocês, igual vocês, é isso. Deixa eu só falar uma coisa, porque eu já vi que eu não consegui concluir. Porque no debate, sempre parece que vocês tiram a gente como idiota, que a gente não sabe, a gente É porque não tem mudou dados. o discurso É do que você, é falacioso, você, é bonito Luigi, falar. você fala Só do que aqui com a gente não social. funciona, é bonitinho, num quadradinho, mas aqui não funciona. A comunidade LGBT é hipersexualizada. Eu acho assim que as travestis são muito hipersexualizadas. Elas são, inclusive, sabido que muitos homens casados buscam mulheres travestis, transexuais, homens gays, negros. Acredito que essa hipersexualização é porque esse meio em si, a gente tem uma tendência de viver mais o prazer e muito menos o sentimento. Por exemplo, a maioria das pessoas que... Eu tenho anos que eu não estou em relacionamento com ninguém, sério. Que estão em um relacionamento, elas não entendem que vontade dá e passa. Então, ela tem vontade de trair, a maioria, 90%, segue a vontade de trair. Eu acredito que essa hipersexualização não se dá só pelo o fato da vontade, e sim fato histórico, né? Sempre foi colocado nesse ponto que se é por prazer, legal, funciona. Em civilizações romanas, era horrível ser negro na escravidão, mas várias sinhazinhas tinham escravos, né, que eram usados como objetos sexuais. Então, acredito que não é só uma hipersexualização, é um fato de não querer mostrar. É por isso que a militância vem em torno disso. Eu não acho um problema você pegar e dizer que acha a Pablo, linda, maravilhosa, deliciosa e gostosa. Eu acho um problema você não conseguir dizer isso em público, você só dizer quando tá para ela. Eu acho que esse vai ser o primeiro tema que a gente vai convergir, né? Mas eu concordo, só que assim, eu concordo e eu costumei por ser homossexual, costumei muitas vezes colocar essa culpa na militância LGBT em si. E eu fui buscar, estudar, saber sobre isso. E aí a gente vai ter que voltar, como o Luiz acabou de citar, Grécia, Roma, lá atrás, que é a questão do prazer pelo prazer. Né? Tem vários autores que falam e escrevem sobre a homossexualidade naquela época, Grécia, Roma e tal, que assim, o cara era casado com uma mulher que tinha os afazeres da casa, mas ele tinha um amigo que ele ia para a mesa do bar beber e somente pelo prazer, ele se relacionava com o amigo dele.
E eu concordo com essa parte de por que você só fazer isso escondido, mas vem daí, dessa ideia, né? Hoje, aí eu entendi o fundamento e hoje eu trago para a militância. Eu acho que não precisa dessa hipersexualização. Uma das coisas que eu mais costumo falar é assim, eu sou o Dom, que formado em Direito, que trabalha com marketing digital, que gosta de política, que eu sou um bom filho, eu sou um bom amigo, eu amo meu namorado, aquela coisa toda. E lá no fundo, né, fazendo o trocadilho, eu tenho a minha sexualidade, que eu não preciso fazer com essa sexualidade seja a minha sexualidade. Concordo com a questão da Pablo, que sexualizam, mas porque o nicho dela é diferente. Então o nicho dela pede que ela seja aquela... E ela é aceita como ela é, bonitona, drag queen, sexualizada e tal. mais. Mas assim, quando a gente traz Tanto para a ela, questão Glória de Groove, militância, comunidade. politicamente como comunidade, eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda. Porque muitas vezes eu tenho poucos amigos homossexuais. Conto numa mão os homossexuais amigos que eu tenho. Tenho mais amigos héteros. E no trato com eles sempre falam assim, nossa, Dom, você não é tal qual fulano, né? Me comparando com outro homossexual. Aí eu falo assim, beleza, mas a gente tem que prestar atenção primeiramente. Como que aquela pessoa encara a vida dela, como que ela leva a vida dela. Ela é um artista, ela não é um artista. Na situação espacial que ela está. Isso, né? Então, quando estou com meus amigos, eu tenho essa liberdade de falar e falo assim, ó, a gente não pode levar para essa generalização. Às vezes, tipo, um André Surak da vida. A Andressa agora está namorando uma mulher. Aí a gente vai pegar a André Surak e dizer que a André Surak é um ícone do movimento LGBT. Esse exemplo dela não vai servir para as outras pessoas para ensinar, digamos assim. Né? Então, assim, eu vejo que tem esse fundamento do prazer pelo prazer, que a gente vai buscar na história, e que eu acho que hoje o movimento LGBT usa de forma equivocada, digamos assim. Eu acho assim, que a gente não pode esquecer que o LGBT é negado, em muitos casos, é negado ele à infância e adolescência, porque ele passa se escondendo. Exato. Quando você tem uma criança obesa e na escola sofre bullying, a mãe vai acolher. Em outros casos vai acolher, mas quando a criança é homossexual, chega em casa pode apanhar do pai ou ser expulsa. Então ela passa uma fase da infância e adolescência se escondendo. Não, diferente dos héteros, que a sexualidade já é aflorada, ele já vai para o caminho, já vai buscar os prazeres. Mas eu acho que o ponto... E aí quando Luiz... chega, somente quando chega... Eu vou ouvir o Rodrigo, se a gente não ouviu ele ainda, tá? Quando chega na adolescência, que ele já começa a trabalhar uma certa independência, ele quer consumir, beber e sentir prazer, tudo aquilo que ele não teve. Exato. Então ele vai com tudo. Exato. Eu concordo também contigo nesse sentido. Eu acho que é um reflexo, na verdade, da prisão que a gente viveu por muitos anos, cara. Espero que as próximas gerações não sofram tanto quanto a gente. Porque eu acho que é isso, sabe? Você... espreme, uma hora explode, cara. E aí acaba explodindo nessa se valorizar em cima das coisas que são mais tangíveis, que é o que a gente vê, o que a gente ouve. Então, acaba indo para os extremos, né? Pô, a gente vive numa sociedade midiática, sabe? Eu assistia a banheira do Gugu na televisão com a minha família. Depois passava um pânico na TV na sequência, tá ligado? Mano, na hora do almoço, né? Pô, as paquitas da Xuxa posavam na Playboy, tá ligado? Tipo, era um bagulho mega, sempre foi extremamente sexual, a própria tá ligado? Xuxa, né? A própria Xuxa, tipo, sabe? Então a gente cresceu numa referência extremamente sexualizada. Sim. E aí a gente chega na vida adulta, né? e é heteronormativa, então tinha uma repressão ali. E, cara, tem um momento que você se liberta daquilo, é uma liberdade, eu acho que a gente viveu nesse momento agora, que é explosiva e vai para todos os lugares. Eu acho que não ajuda muito em certos lugares de comunicação. Quando a gente quer trazer pessoas para a causa, quando a gente quer avançar, pode ser que a gente seja interpretado errado. Isso. Mas também não dá para julgar completamente, porque, cara, tem uma causa que ela é muito visível, sabe? E acho que todo mundo passa por isso. E é meio que até trazendo isso para o nosso debate. Isso é muito louco, porque o critério da sexualização, o argumento que eles dão para o prazer, sempre foi construído por alguém que estava no poder. Exato. E quem geralmente geralmente... é um homem branco hétero. Exato, exatamente, um homem branco hétero. Então, ou acho que igual bateu uma- disso, cara- um homem branco hétero, monarca, um homem Eu branco acho que a hétero questão de aí ela direito. entra num lugar Então esse é o de- problema. Aí eu acho que por que a militância usa do sexo para se avançar? Eu acho que também vem desse lugar. Principalmente uma repressão religiosa. Então Exatamente. você tinha uma reprimenda ali, você não pode ser assim, você não pode ser assim, você não pode ser assim. Cara, peraí, o que eu não posso ser aqui? Eu vou ser o que eu quiser. E, cara, meu corpo é meu templo e meu corpo é tudo pra mim, sabe?
Gente, de verdade, eu tô chocado. Gente, por favor, alguém até repete a pergunta para ver que ele chegou aqui, porque ele realmente entendeu. Vamos parar um pouco. Se a gente voltar um pouquinho, a gente lê um pouco sobre Freud, Lacan, o que veio depois do Freud, que eu não lembro o nome, alguém lembra? Me ajuda? O dos sonhos. Jung. O Freud veio primeiro, o Jung veio depois. Jung e Lacan, ele é muito mais recente. E a gente pegar um mínimo de história, o sexo ele está muito mais voltado não pelo prazer da fricção sexual ali, mas é muito mais um jogo de poder, uma relação de poder. O sexo sempre esteve ligado em uma relação de poder. Desde os tempos mais primórdios de Roma, a própria Bíblia. A Bíblia não condena a homossexualidade, ela condena o estupro de pessoas que são invadidas em seu território e que perdem a guerra. Isso é que é condenado pela Bíblia. Não é a fricção, não é o prazer por si. Desculpa, segundo Freud, o sexo é uma libido, o libido é uma energia. É uma energia. Energia. Então o que acontece? Hoje, não, os gays eles não são hipersexualizados. A humanidade ela é hipersexualizada. Vocês deram exemplos aqui de Xuxa, Paquitas, banheira do Gugu. A gente tinha Viva a Noite, era a mulherada dançando em cima da taça. No carnaval, qual é o destaque? No carnaval, qual é o destaque? Mulheres. Do que o funk hétero fala? De sexo, de homem com mulher. Mas A humanidade toda é sexualizada. Mas aí... Não, agora, se nós, homens, também fazemos sexo com a mesma intensidade de que os héteros, não fazemos nem mais e nem menos. Fazemos tal qual os héteros. Porque hétero também tem prostituição, hétero também tem desregramento, hétero também tem uma série de questões que está presente na nossa comunidade. E é um absurdo que isso seja identificado Também tem somente DST, com a gente. O povo pensa que DST só quem tem aqui. DST é uma questão... Hoje, uma grande preocupação é a geração azulzinha, né, que são pessoas idosas que voltaram a ter atividade sexual e que estão se infectando pelo HIV. Isso. A gente deixou de falar de sexo com adolescentes. E o número de héteros infectados é muito maior do que de gays. Então, não, por favor, nós não somos hipersexualizados. A humanidade é hipersexualizada. Nós estamos tal qual qualquer outro hétero. Eu tenho a mesma sexualidade trabalhada de forma errada, de forma promíscua, quanto qualquer outra pessoa que está dentro da Mas aí foi nisso que a gente estava tentando dizer, que eu acho que você não escutou na hora que eu falei. Sim, e ele disse isso também. A sociedade é hipersexualizada. E a gente coloca nesse ponto, a comunidade, porque também é hipersexualizado, mas tem que ser escondido. Você aparecer namorando a André Surak vai ser maravilhoso, você como homem hétero, normativo. Você aparecer namorando a Pablo, que é tão linda quanto, já é um problema. Então, tipo, a relação com ambas é muito legal, é muito prazeroso. E tem gente que gosta até mais com a Pablo. Mas não pode ser vista. Então é nisso que a gente está dizendo. A hipersexualização fecha em um campo bem específico. Porque, sim, a sociedade hoje vive de um modo sexual gigantesco. Mas é fechar. Só voltando para entrar na coisa do sexo também, da coisa do judaico-cristão que ele falou. Se você rouba, mata, estupra, comete algum delito, desculpa, você vai lá no padre, no pastor, ele fala, Deus é o nosso Pai, Ele vai lá e te perdoa. Só rezar 50 Ave Maria, fazer jejum e te dá uma lição de casa. Mas se você chega para um padre, para um pastor, e você fala, eu sou homossexual. Não, Deus não te aceita. Então, quando você vive numa sociedade judaica, cristã, você já é posto para fora. Mas isso é a hipocrisia da sociedade judaico-cristã, porque se for olhar o preceito cristão, tanto a homoafetividade seria errado, mas o hétero que sai transando com todas as mulheres e não tem uma vida regrada também está errado tanto quanto. Mas ele é perdoado segundo esse Deus. Eu queria só fazer um argumento no que o Luiz falou sobre a questão de não... vou namorar a Pablo, não vou ser bem visto. Eu acho... Dentro do mesmo argumento que eu falei, que essa hipersexualização é um pouco culpa da militância e da comunidade. Dentro do próprio meio LGBT, as trans, elas são excluídas. Sim. Dentro do próprio meio LGBT, nossa, é sensacional essa balançadinha de cabeça de vocês, porque eles não aceitam. Eu já argumentei isso várias vezes e não aceitam. Dentro do próprio movimento LGBT, as efeminadas são excluídas.
Então, você nunca Por vai causa ver... da hipersexualização. Isso. E os gays estão querendo se Eu sempre ficar falo assim, heteronormativo para chamar Os meus atenção. amigos me falam que eu sou Tá padrão. entrando no padrão. Padrão. Meus Tá amigos no falam que eu padrão. sou padrão e aquela coisa. E bombado de academia. Você nunca vai ver um bombado padrão de academia namorando uma Pablo Vittar publicamente. Porque a militância mesmo já incutiu isso. Que dentro do próprio... Eu até uso um argumento que é para chamar a atenção nas minhas redes, é assim, o movimento LGBT é o movimento mais homofóbico que existe. Não, acho que não. Que dentro vamos da própria... generalizar. Não, Não gente, vamos é só um generalizar. argumento que eu uso, não estou dizendo que para concordar. generalizar. Mas eu uso isso que é para chamar a atenção. Por quê? Para trazer porque o pessoal diz assim, como assim? Como assim, Dom? Como assim existe essa exclusão dentro do próprio movimento? Existe, mas eu acho que existe, roupa, mas é uma... Então, você chega numa mas eu acho balada que você tira a blusa, o cara mas vai isso é ver uma coisa qual a que marca da sua transcende roupa. a militância. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um caso extremo, que eu nunca vi pessoas fazendo críticas em relação a ele, que é o Mr. Catra. Teve um monte de mulheres, um monte de filhos, que é uma pessoa mais hipersexualizada do que ele. Ele é hétero, pobre, 35. vem da pobreza, e o pessoal pega ele como ídolo. Mas Então, porque é uma hipersexualizado... sociedade Sim, gente, Eu quero questionar uma coisa para vocês, como a gente está falando de hipersexualização. Qual é a visão de vocês sobre ferramentas como Grindr? tipo, pra conseguir namorada, é isso? É pra conseguir namorado? Grindr é hoje. sexo. Pra namorar. Pra É que eu quis deixar mais... É buscar eu acho prazer, que a gente não pode sim. ser hipócrita de dizer, até nós de direito, isso é uma coisa que eu não penso em vocês, que dentro da militância de gay de direito não Não tem ativo não tem e os hipócritas que eu falo. Tá. Porque eu falo, eu conservo a roupa, entendeu? Cara, vocês são homossexuais. Então, assim, não adianta, porque eu sou homossexual, agora eu vou viver na missa. Não é isso. Você é um homossexual, você defende certos princípios, mas você não deixa de ser homossexual. Porque, às vezes, eu recebo seguidores que perguntam assim, ai, Dom, tô pensando se eu uso o Grindr, o Tinder, não sei o quê. Como assim pensando? Não quero saber se você está querendo usar ou não usa, cara. Eu acho assim, são ferramentas válidas, né? Principalmente em países, específico. Exatamente. principalmente em países onde não há tanta liberdade, que eu acho inclusive um risco, né, de você não ter uma liberdade, de você encontrar um cara que possa ser até um agressor. Aqui mesmo no Brasil a gente tem muitos casos disso. Eu acho uma ferramenta válida. Só que assim, como tudo que entra na nossa comunidade vira uma palhaçada, uma baixada. Mas, ó, Mas eu igual, acho que assim, Mas não respondendo, pesquisa dos achar alguém héteros que tá também. na não, moda. eu concordo. respondendo sobre o que ele falou do Mr. Catra, que você falou. Sabe como eu consigo explicar a hipersexualização de um jeito que fica fácil, acho que todo mundo vai concordar? O hiper é tipo grande, de muita vontade. Um exemplo que já foi falado, o povo até esquece, mas foi falado, acho que vocês vão até lembrar. A Vera Verão. Foi um ícone que foi hipersexualizado. Não foi. Por que foi? Ela namorou um jogador de futebol, Sim. que ela teve que descrever isso em um livro. E tipo, mas nem o fala jogador de não. futebol até hoje... não pode falar o nome, vai que dá processo. O jogador de futebol até hoje... Sim. Coloca, tipo, várias barreiras, que é mentira. Ele claramente é Que é homofóbico. hétero, que é hétero, então, né? tipo, que ele é hétero, que isso é aquilo, que tem muito mimizinho. Até sobre racismo ele fala que é mimizinho. Mas É verdade. o cara namorou a Vera Verão. É isso que eu tô falando aqui, sobre o hipersexualização. Tem um lado que é um lado que é aberto e aceito e é todo mundo ok. E tem um lado que também é tão real quanto que ninguém que finge que estão na sala, né? Exatamente. Acho que tem um caso também de um jogador francês, né, que tem uma suposta namorada trans que ele não assume, né? Gente, acho que convergimos bem nesse tema. Não, amigo. Não fala finalmente. Se você falar não. Ó, não fala não. Foi o homem branco, hétero, rico que construiu o Ocidente, gente. Como? Foi o homem branco, hétero, rico que construiu Não o construiu Ocidente. nada. Quem construiu foram os escravos. Vocês estão aqui com liberdade falando isso porque alguém... Gente, deixa eu falar. Vamos lá.